elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, porque toda tarefa que a gente realiza dentro da doutrina espírita, a gente tem que fazer uma prece antes, né? Conversar com Deus, com Jesus, para que a espiritualidade nos auxilie, trazendo para nós a definição, facilitando para nós o ensinamento que nós vamos passar a adquirir essa noite de hoje. Mestre amado Jesus, derrame sobre nós a sua paz, a sua proteção. Que nessa noite de hoje a gente possa aprender um pouco mais, tendo o auxílio e a proteção dos benfeitores espirituais, aqueles que nos inspiraram desde da primeira live que nós fizemos para a nossa casa lá. E tem nos inspirado, tem nos ajudado até nos dias de hoje. Então, nos pedimos, nesse instante, que ajude o Dilon, ajude a Maria Helena, Sheila, eu, o André Luiz, todos nós, derramando a sua paz, a sua bênção, a sua proteção espiritual, para que nós, de posse dessa ajuda, possamos desempenhar a contento o nosso trabalho. Muita paz e Jesus nos abençoe. Certo? Muito bem. Tá por minha conta? Eu passo a palavra para o Dilon, né? Ok. Ô, Dilon. Hoje, boa noite a todos, boa noite a todas que estiverem presentes nessa reunião. Nós vamos hoje fazer mais um estudo do Livro dos Espíritos. Como disse Orlando, a questão é número 131, ainda do título Anjos e Demônios. E a 131, ela trata justamente dos demônios, né? E é uma perguntinha um pouquinho mais longa, que nós vamos fazer o estudo dessa noite. É a última pergunta desse capítulo, né? É a 131. 131. Isso. Aí, vamos começar pela pergunta, né? Quem que pode fazer a pergunta? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dividir ela, eu já até fiz isso aqui, porque ela é um pouquinho longa, né? Então a gente lê um pedacinho e comenta, né? Para a gente poder ter mais, assim, ser mais produtivo. Se preferir, eu posso colocar ela na tela aí, né? Para a gente ler e acompanhar. Eu acho que eu vou colocar, até que fica melhor para a gente entender a divisão aqui que eu fiz dela, né? Vamos lá, vou buscar aqui e colocar, então. Na nossa telinha aí para acompanhar. Compartilhar. Aqui está ela, então. Aí a gente lê esse primeiro parágrafo, eu sugiro. O Orlando está com o livro aí na mão, você pode fazer esse primeiro parágrafo aí para nós? Sim. Anjos e demônios. Na questão 131, pergunta assim: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, aí já vem a resposta, né? Se houvesse demônios, seriam obras de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecer eternamente desgraçados? Se há demônio, eles se encontram no mundo inferior, em que habitas. Aí fica difícil para ler. Eu mexi aqui sem querer, peraí. Foi uma falha aqui, pronto. Peraí, Se há demônio, aí. Se há demônio, eles se encontram no mundo inferior, em que habitas, e em outros semelhantes,
são... Eu vou ler do meu aqui, é melhor. São... Peraí. Bom, vou ler de novo. Isso. Há demônios no sentido que se dá à palavra? Se houvesse demônios, seriam obras de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior, em que habitais, e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Bom, nós, os espíritas, nós sabemos que não existe demônio, né? Essa é uma palavra figurativa que muitos segmentos religiosos adotam por não conhecerem a vida espiritual, por não saberem que existem outras vidas, né? Entenderem aquela situação assim. Existe só o céu, existe o inferno. Céu e inferno. Quem desencarna, morre, ele não fala nem desencarnar, fala morre, né? Quem morre, se é ruim, vai para um determinado lugar para ficar eternamente lá. E quem é bom vai para um outro lugar chamado céu, viver lá com os anjos, arcanjos, Deus, né? Isso. Então, isso aí não passa na nossa cabeça, né? Mesmo porque nós sabemos que aqui mesmo na Terra está cheio de inferninhos, lugares terríveis que as pessoas convivem. Eu gosto muito de citar, por exemplo, os presídios. A gente fala, tem um fulano preso lá, fica no lugar dele para você ver. Que coisa triste, né? Porque a gente quer sair, passear, ver as coisas bonitas que existem, conversar com o filho, conversar com amigos. E lá é um lugar onde você fica retido ali por um dia, 2 dias, um mês, um ano. Tem gente que fica 10, 20 anos preso. Quer lugar pior do que um presídio? É um lugar, por exemplo, igual nossos irmãos lá, aqueles que se drogam, né, vivem lá em São Paulo, né, tem um reduto dele lá. É uma situação deprimente, né? Muito triste. Então, no caso, não é uma situação que poderia bem se identificar como um inferno, mas a gente sabe que não é. É um lugar onde aquelas pessoas que não têm conhecimento, compreensão, vivem ali. E quando desencarna, não é porque desencarnou que acabou o sofrimento, calma. Eles vão continuar, né, no mundo espiritual, junto com espíritos do mesmo tipo, que se identificam, né? Vão continuar numa situação difícil que a gente fala assim, estão no umbral, né? Está cheio de umbral no mundo espiritual. E aqui na Terra também. Mas essas pessoas, com o tempo, eles melhoram, porque são filhos de Deus. E não é Deus que cria uma situação dessa. Eu falo assim, né? Mas assim, nós estamos vivendo uma situação aqui, para nós, os humanos, muito difícil, né? Nosso filho, coitadinho, está precisando de ajuda, a gente tem ajudado muito, está constantemente ajudando. Mas eu nunca me revolto contra Deus. Eu fico triste, né? Tudo, mas revoltar contra Deus, nós ficamos tristes. Mas a gente não revolta contra Deus, porque a gente sabe que Deus não quer que a gente tenha uma situação dessa. Não quer. Mas são débitos de um passado tenebroso, né, que nós tivemos. Com certeza a gente não a lembra, existe um esquecimento, mas a gente aprontou em outras vidas. Matou, roubou, destruiu. Então, a gente vai ter aquilo que merece, colher o que plantou, né? E aí, nessa colheita, a gente sofre, passa por momentos difíceis.
mas a gente não atribui a Deus. Porque a gente fala, mas nessa existência nós não fizemos nada para merecer isso. O que a gente está merecendo? Mas tem o passado. No passado a gente fez coisas que mereceu estar na posição que está hoje. São resgates, não é? São resgates. Mais ou menos isso. Quem quer fazer mais algum comentário? Então, vamos entender, buscar o que eu entendi também. A primeira pergunta, há demônios, no sentido que se dá esta palavra? Orlando explicou muito bem o que sentido que dá a palavra, né? No comecinho da conversa dele, ele esclareceu que os demônios, né, pela doutrina espírita, nós não entendemos assim. Porque as religiões, ela entende assim, muitas delas, né? Existe uma pessoa, um ser, aliás, que ele é voltado para o mal, né? Foi sempre voltado para o mal e vai continuar voltado para o mal. Ou então que ele foi de um determinado tempo, né, como aquela doutrina dos anjos decaídos lá, ele se tornou mal. Né? O Lúcifer se revoltou contra Deus, ficou com inveja e se tornou mal. Essa é a crença nos demônios que existe, né? Lá atrás também os gregos, né, os romanos, eles criavam algumas figuras mitológicas, e tinha vários deuses, né? Tinha deus para cada coisa, inclusive para o mal. Então vai criando, né, também por causa da falta de entender a questão, nós seres humanos, nós, às vezes criamos algumas questões, né, que no momento nos parece mais adequada. Mas daí Kardec esclarece aqui, ó, se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Deus ia criar, então, uma pessoa só para o mal e outra só para o bem, por exemplo, como nós vimos Aí ele estava sendo imparcial. Imparcial, exatamente. Que nas questões anteriores que nós vimos, na 128, falou sobre os anjos, né, que é o contrário do demônio. Então, também foi colocado, né, pelos espíritos, que Deus teria, então, vou criar esse aqui privilegiado, ele vai ser sempre bom. Vou criar esse aqui sempre mal. Não tem sentido isso, né? Então, não seria obra de Deus. Então, se houvessem demônios, né, como creio, não seria obra de Deus. E aí ele diz, como o Orlando acabou de dizer, não é justo, né? Não seria justo e bom se ele criasse criaturas que seriam eternamente mal e que seria eternamente desgraçado, porque o mal hoje a gente tem essa certeza, né? Quem está no mal não está bem, né? Não está bem, ele está sempre numa situação de desgraçado, como diz aqui a palavra que é até usada na resposta aqui, né? Permaneceriam eternamente desgraçados. Então, aí depois ele faz uma explicação, né? Se há demônios, eles estariam então em mundos inferiores. Você esquecia? Inferior ao nosso mundo. Exatamente. Então seriam esses homens. Oi, Sheila, seja bem-vinda. Boa noite. Ousadinho. Então, nós estamos falando sobre os demônios. Ah, tá. 31. Então, seriam esses homens, essas pessoas que são hipócritas, como diz aqui, né? Que faz, então, de um Deus que é justo, que é bom, segundo nós estudamos lá atrás, né, nos atributos da divindade, um Deus mau e vingativo. Porque aí as pessoas procuram agradá-lo com coisas erradas, com abominações. Lembra que lá no passado tinha até sacrifícios para Deus, né? Teve uma época que tinha sacrifícios humanos até, né? Não só de animais e tudo mais. Então, são abominações, né? Questões que Deus não gostaria de ter isso aí, né? Então, Deus é justo e bom, não Deus vingativo. Mas a gente acaba colocando em Deus alguns comportamentos que é nosso. Né? Nós não conseguimos perdoar, por exemplo, né? Uma pessoa que faz um grande, ou na nossa visão, né? Um grande mal, a gente acha, não deve ser perdoado, tem que ser punido.
E a gente também acredita num Deus assim, um Deus de punição, de vingança, um Deus mau, porque nós somos mau, a gente não consegue vislumbrar a bondade no seu estado assim, maior e infinito, que é Deus. Mas vamos para frente, o próximo parágrafo. Deixa eu mudar aqui, então, para a gente continuar. Posso ler? Pode ler o segundo. A palavra demônio Segundo e terceiro, né? não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entende seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres preposto por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade, se não fosse obra de Deus. Existiriam como ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. Bom, aqui é o seguinte, Deus, quando nos criou, colocou livre-arbítrio, né? E deu a inteligência, o instinto. Então, nós somos adotados dessas coisas. Igual para todo mundo. Agora, dentro dessas três colocações, inteligência, instinto, ou instinto, inteligência e livre-arbítrio, a gente muitas vezes... Eu acho que a pessoa que parte para o mal, primeiro, ele não é inteligente, né? Ou seja, não desenvolveu a inteligência como os demais. Né? Tem o instinto, né? Mas aí usou o livre-arbítrio, como ele não tem inteligência, ele acha que fazendo mal, prejudicando os outros, ele vai ser feliz. E pela onde a gente fica sabendo que não tem como ser feliz se fazendo mal para o outro. E aí a situação é você colher aquilo que você plantou através do livre-arbítrio. Aí não é Deus, porque Deus, ao criar o homem, a mulher, o espírito, ele criou todos iguais. Todos iguais. Agora, dando essas três coisas, né? O instinto, a inteligência, o livre-arbítrio, cada um usou de um jeito, né? Que a gente é livre. E aí é onde que muitos constroem seu próprio inferninho, constroem o seu próprio céu, não é? A situação é essa, né? Deus não seria imparcial. Não é? É mais ou menos isso aí que eu entendo. Tá. Nesse primeiro parágrafo, né, ele começa pela definição, né? De onde nasceu essa palavra, demônio. Demônio. Aí ele diz que demônio é um espírito, apenas um gênio. Não é nem mal, nem bom. Aí daí, com o uso, com o costume, nós tornamos demônio a palavra designada para um espírito mau, né? E eternamente mau. Mas lá na criação do grego, a palavra ela significava apenas inteligência. Então, são seres incorpóreos, bons ou maus, não importa, mas que tinha inteligência, então seria considerado demônios. Mas, pelo conhecimento popular, entende como um malfazejo, né? Mas a gente já então, a concepção popular já define assim. Agora, ele volta de novo a lembrar, né, que se fosse criado um ser mau, seria por Deus. E Deus, então, não seria
tão bom como a gente, né, entende ele. E, por outro lado, se existisse desde a eternidade, sempre existisse o demônio, ou o diabo, né, como queira, então ele seria então haveria um desequilíbrio aí, né? Existiriam, como ele diz, desde toda a eternidade, então haveria muitas potências soberanas, né? Seria uma inconstância no universo, né? O mal e o bem se degradando e se lutando entre si, o que também não é uma coisa muito sensata para a gente entender. Então, esse parágrafo, acho que ele esclarece um pouquinho sobre isso. E o demônio, então, a gente ainda continua, né, com a questão espírita, que nós somos seres criados simples e ignorantes, e alguns de nós vai para o lado do mal por algum tempo, mas depois volta para o bem. Né? Não vamos ser mal o tempo todo. Então, é o resultado das nossas decisões nos tornar mal. Nós que resolvemos, eu vou ser mal ou vou ser bom. Como disse Orlando, pelo livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá essa condição de escolha. O que eu quero ser? Mas Deus é justo e soberanamente bom. Não criaria o mal. Senão ele não seria pai, né? Senão não seria pai, não seria justo e bom, né? O justo e bom é isso, né? Muito bem. Vamos então para o próximo item. Deixa eu mudar aqui. Alguém quer ler? Maria Helena, você quer ler? Tem uma letra muito pequenininha. Não, eu vou passar para o Dilon. Não, eu vou ler então, que o Dilon já faz a explicação, né, mano? Pode ser. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem suas crenças de divindades maléficas. Também admite demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus supõe haver ele criado seres destinados ao mal e as praticá-la perpetuamente, porque isso equivale a lhes negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejamos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a este vocábulo. Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova, além da que nos fornece esta passagem. Paramos aqui? Sim, se eu for para o outro quadro, eu já mudei o quadro aqui também. Quer dizer, então, se for um quadro a mais, mas não tem problema não, a gente pode concluir esse quadro também, né? Maria Helena, faz uma explicaçãozinha aí, segundo o seu entendimento. Eu acho que Deus criou todos nós assim, por igual. Eu penso na minha. E entre esses resultados que Deus criou o bem e o mal. Mas ele quer que a gente vá para o lado do bem, mas a escolha é nossa. De repente, nós vimos os dois lados e empolgamos para o lado do mal e partimos para o mal. Aí fica um espírito assim, bem ignorante
e com mal na mente, né? Aí não é Deus que fez ele passar por mal, foi ele que entusiasmou-se com o mal e falou: eu dou conta de ser o tal, seu bom, seu malvado, aquilo assim, né? E aí é onde ele partiu para o mal, mas ele vai ter que retornar e fazer o caminho certo e voltar para o bem. É isso que Deus quer de nós todos nós, corrigir essas tendências. É o que eu entendi. Só uma observação, você falou muito certo. Mas eu acho que Deus não criou o mal, né, Edilon? Não, entre esses dois, o bem e o mal existia. Não são criados Mas por Deus. Não é criado. Deus testou, Deus sempre testa nós. Nós temos que partir para o bem do nosso coração, da nossa mente. Nós tem aquele livre-arbítrio, né, que nós possamos escolher. Tem pessoa, e eu conheço pessoa que não acredita nem em Deus, nem em Jesus. Quem que fez ele daquele jeito? Ele que se empolgou e passou para esse lado. Mas ele vai ter que fazer o caminho de volta e retornar e ver que ele está errado. Ver as coisas que acontecem com ele, tudo que ele tem que modificar esse pensamento. E ele está sentindo superior, que ele não acredita nessas coisas que a gente lê, que a gente fala. Ele diz que isso é tudo ilusão da cabeça nossa, dos estudados. E não é, tem muita coisa que prova que Deus existe, que Jesus existe, né? Então, tá para a gente mesmo melhorar. A gente sofre para melhorar a nossa vida, para melhorar, para nós ver até que ponto nós erramos, até que ponto nós temos que refazer nossa mente, nosso viver e partir para o lado do bem. É isso, eu entendi. Então, no quadro anterior ali, né, que o Orlando leu primeiro aqui, depois leu 2 quadros, 1,5, na verdade, né, nessa vez. Então, ele conclama a questão da lógica, né? A doutrina espírita, ela sempre a gente lembra, né, da fé raciocinada. Então, a doutrina espírita, ela conclama nós a ter a criar as nossas crenças, a nossa fé, mas com a lógica, com o raciocínio. E daí ele trabalha essa questão da lógica na história dos demônios. Como disse Aziz, se fosse uma maldade, né? Como é que Deus pode criar maldade, né? Não tem sentido Deus criar o mal, né? Então, aí nós estudamos lá sobre os atributos de Deus, que Deus é bom e é justo. Se é bom e é justo, não criou o mal. Mas o mal existe. Aí nós vamos lá para a questão, né, da ignorância que eles falam, né? Que aquilo que nós vemos como mal é ignorância. As pessoas que ainda não entendem direito as coisas, né? Às vezes até entende na teoria. Até no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte assim, mas eles leem, né? E leem, e por que faz contrário do que leem? Aí fala, eles compreendem, eles entendem, aliás, mas não compreendem. Quer dizer, entende, mas não tem aquela consciência, porque a atração, né, pelas coisas materiais, pela posse, muitas vezes, é mais forte. E daí a gente acaba descuidando da questão espiritual. Daí vem o mal, que o mal, então, é o quê? A ausência do bem. Até tem muitas comparações que falam assim, que o mal é como a ausência da luz, né? A luz veio, o mal deixa de existir, né? Então, as trevas é a ausência da luz, né? Então, seria mais ou menos parecido, é uma comparação. Então, é ilógico e é contraditório a gente acreditar na existência de um demônio, uma criação eternamente para o mal. Aí vem o segundo quadro, que ele diz sobre a questão da alegoria da linguagem. O que é alegoria? É a gente dizer uma coisa, né? Mas não é isso que nós estamos exatamente dizendo. Precisa ser interpretado.
E as passagens de Jesus, ele lembra, né, que nós temos que interpretar as questões, né? Ele não pode se prender à letra que mata, diz até uma passagem do Evangelho. Não se prender à letra que mata, e sim ao espírito que vivifica. Então a gente tem que buscar a essência. Tanto é que as passagens do Cristo, ela vale para todas as épocas da humanidade. E ele usou figuras da época, né? Dos pescadores e tudo mais, e hoje a gente entende diferente. Daí então fala não tomar o pé da letra as questões. Né? Quando, por exemplo, que Jesus falou mesmo sobre demônios, né? Ele usou, até na Bíblia tem a palavra diabo. Né? Tem um dos apóstolos dele que faça de mim, Satanás. Né? Não tem aquela passagem? Eu não lembro o nome do apóstolo, que foi, se foi Pedro, alguma coisa. Alguém estava tentando fazer uma coisa que ele não concordava, e o Cristo falou, afasta-se de mim, Satanás. Alguns traduzem também como diabo. E a palavra diabo, se você for no dicionário, quer dizer oposição. Quer dizer o contrário apenas. Não quer dizer mal ou bem, só o contrário de uma coisa. Né? E daí dá essa conotação. Outra palavra, por exemplo, Lúcifer, né? Lúcifer, na Bíblia, é um anjo, né, que se tornou do mal, né, por inveja e tal, o Lúcifer, que é lá na doutrina dos anjos decaídos. E daí ele narra aqui uma passagem, Orlando, nesse quadro aqui, que você ainda não leu, né, que dá essa ideia da alegoria, ó, né? Se a gente for ler isso aqui e interpretar ao pé da letra, a gente fala, nossa, mas será que vai acontecer isso mesmo, né? E era para acontecer já naquela época, porque ele dizia bem assim, esta raça não passará. O que é isso? Que aquela vida, né, daquelas pessoas não ia passar sem essas ocorrências. E que ocorrências são essas que está dizendo aí? Você pode dizer para nós, Orlando? Logo após esses dias de aflição... Então, logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá. A lua não mais dará luz. As estrelas cairão do céu. As potências do céu se abalarão. E em verdade vos digo que esta geração não passará, sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Mateus 24, 29 a 34. Você viu? E a geração da época passou. Isso aconteceu? Né? Aconteceu isso que está dizendo aí? O sol escureceu, a lua não deixou de dar luz, as estrelas caíram do céu. Aconteceu isso aí que está dito aí, nessa época? Não. Não aconteceu, né? E, no entanto, aí está como uma profecia, né? Então, é uma alegoria, né? Talvez a gente não tenha uma interpretação exata do que quer dizer isso, mas a gente sabe que não é uma coisa assim real, que vai acontecer tal qual está escrito isso. Então, tem algumas passagens do Cristo que merecem interpretação, a gente precisa interpretar. Por exemplo, tem uma outra passagem que ele fala bem assim, aquele que não odiar seu pai e sua mãe, né, ou não irá para o reino dos céus. Daí a gente fica, mas será que de Cristo, né, todo amor, toda bondade, ia falar uma coisa dessa, ainda mais contra o pai e a mãe? Aí Kardec, né, traz a explicação sobre a tradução e diz bem assim, olha, eles não tinham na língua hebraica a palavra ódio, mas tinha assim, amar menos. Aí já dá um sentido diferente, né? Então, aquele que amar menos a mim, né? Ou amar menos a mim em relação ao pai e à mãe, né? Porque, claro, qual que é mais importante? Não é o Evangelho do Cristo? Quando o Cristo fala bem assim, amar a mim, não está falando sobre ele, pessoa física, ele está falando sobre o seu Evangelho, sobre as suas lições. Então, se eu der mais importância ao meu pai e minha mãe do que seguir as lições do Cristo, eu não vou entrar no reino dos céus. Então, são as interpretações que às vezes a gente lê e fica, né, meio espantado. Será que Jesus, né, ensinou isso mesmo? Né? Mas falta interpretação. Tem coisas ali que a gente ainda não entende. Talvez futuramente a gente vai entender melhor. E tem coisas que a gente já pode até interpretar. E para as pessoas daquela época, ainda 2000 anos atrás, era muito mais difícil.
Aí, continuando aí no texto, ele fala também um pouco mais sobre essa questão da alegoria. Ó. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Então, lembra que por conta da leitura da Bíblia, né, que foi criado assim, né, faça-se a luz se fez, foi criado Adão e Eva, foi criada a terra, né? Aí teve até morte nisso aí, né? Aquelas pessoas que diziam que a Terra é redonda, por exemplo, era perseguido, né? Teve um cientista que foi obrigado, né, a se retratar e outro, né, levado a tomar veneno, enfim. Eles, né, o povo da época interpretava ao pé da letra o que estava escrito e achava que estava certo. Então, a gente, quando leu a Bíblia e leu principalmente o Evangelho, né, a gente precisa interpretar. Né? Se Jesus é todo amor e bondade, ele não ia, num outro momento, falar contrário a isso. Essa aqui eu acho que fica aí. Vamos passar para o outro quadro? Pode falar, Zi. Não, eu estou falando aqui com o André. Tá. A partir de não é possível que ele haja dito, pode ser isso aí? Eu leio? Quem que vai ler? Posso ler. Não é possível. Não temos... ainda aqui nessa outra página? Espera aí, eu estou perdida aqui. No parágrafo ele começa assim, não é possível que ele haja dito... não temos visto a ciência, é esse? A ciência contradizer e formar. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra. Não. Se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com o tempo e os lugares. Não é possível que eles haja dito conscientemente uma falsidade assim. Uma falsidade assim, pois se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não que não as compreendamos bem ou as interpretamos mal. É verdade. Isso aí mesmo. Para ou vai? Acho que podemos seguir um pouquinho mais. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditarem na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade? Tomaram os espíritos inferiores por seres perpetualmente maus, por demônios. Se deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos que se rebelaram contra as provas que lhes tocam e que, por isso, os sofre mais longamente, porém que o seu turno chegarão a sair daquele estado quando o quiseres.
quando quiseres. Pode-se-iam, pois, aceitar o termo de demônios com essa restrição, como os entender atualmente, dando-lhes um sentido exclusivo, eles induziria em um erro com o fazer crer na existência de seres espirituais criado para o mal. É seres especiais criados para o mal. Então, aí a gente pode entender, até eu gostei muito da colocação do Odilon, quando ele falou assim que nós nascemos simples e ignorantes. E aí é o seguinte, quando fala simples e ignorante, significa que a gente não conhece nada, né? A gente vai aprender. Tem aqueles que aprendem mais e aqueles que aprendem menos, que acham que fazendo mal compensa, né? Que eles vão ser felizes. E tem aqueles que desenvolvem, deixam a ignorância de lado e desenvolvem e sabem que fazendo bem, ajudando o próximo, não é? Eles vão serem felizes. Mas não foi Deus que criou o mal, né? E nem o bem. Deus criou, nos criou simples e ignorantes. Eu volto a dizer novamente, dando a liberdade a cada um de nós escolher o que deve ser feito. E aí a gente escolhe o caminho errado, né? Por falta de conhecimento. Helena, Mas nós não deixamos de ser filhos de Deus, como demônio, como anjos. Todo mundo é filho de Deus, é obra e criação de Deus. Evidentemente. É isso mesmo. Então, novamente, ele está reforçando aqui, né? Isso que o Orlando disse, né? A situação de mal é provisório, né? Um dia vai se tornar mal. É um estado, né, Diogo? É um estado. Um dia vai se aperfeiçoar e se tornar bom. Às vezes demora muito tempo, né, para se tornar, né? Então, alguns espíritos podem permanecer no mal por muitos anos, séculos. E daí falar a eternidade, porque a gente ainda não tem nem forma de imaginar essa questão da eternidade, né? Então fala, olha, isso aí vai ficar eternamente no mal, mas não é bem assim. É que ele vai ficar um tempo maior porque pela escolha dele. Ele acha que está bem assim, continua. Ele acha que, como o Orlando disse, acha que o mal está trazendo benefício para ele, ele continua na maldade. Verdade. Né? Até o dia que ele acorda, que ele desperta e fala, opa, isso não serve, isso não é uma coisa boa, isso me está trazendo sofrimento, né? Eu não estou feliz com isso. Podemos continuar? Satanás é, evidentemente, a personificação do mal, sob forma alegórica, visto não se poder admitir que existia um ser mau ao lutar como de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em lhes contrariar os desígnios, como precisa de figuras e imagens que lhes impressionem a imaginação. O homem pintou os seres incorpóreos sobre uma forma material com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, pintaram com figura de um velho munido de uma foice e uma empulheta, representado pela figura de mancebo. Fora contrassenso, né? O mesmo se verifica com as alegorias
da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos. Os modernos representaram os anjos. Os puros espíritos por uma figura radiosa, de asas brancas, né? Emblemas da pureza. O Satanás com chifres, garras e atributos da animalidade, emblema da paixão vis. O vulgo que toma as coisas ao pé da letra. Viu esses emblemas individualidades reais, como vira, outrora, Saturno na alegoria do tempo. Quer dizer, isso é criação do próprio homem, né? Isso. Satanás, diabo, demônio. Né? Alegoria, né? Alegoria é uma simbologia, não é uma coisa real, que a gente cria para melhor representar. É como quando você vai contar uma historinha para uma criança, né? Você tem que criar, imaginar alguma coisa, né? Aí você começa a dar voz para os animais, uma árvore começa a se movimentar, é criação. E assim também os antigos criaram essas figuras, né, e atribuíram elas certas formas, né, para melhor acreditar. E os espíritos podem adotar também essas formas, né? Pode apresentar na forma de um anjo com asas. Pode se apresentar como demônio, um satanás. Plasma, né? Plasma. Ele pode. Nós sabemos que eles modificam o perispírito dele, né? Isso tudo é por falta de conhecimento, né? Nós, os espíritas, a gente já teve a felicidade, né? Esse é um privilégio até de saber que isso não existe, né? São figuras alegóricas, né? Porque acreditar do jeito que está ali ao pé da letra é meio confuso, né? Não, a gente ia ficar meio confuso. Aí também tem duas situações, né? Muitas vezes a ignorância do próprio homem que colocou isso aí, e outras também a interpretação da Bíblia, né? Porque eu vi tem aquele Celestino, não sei o que, Celestino, que ele estuda muito a Bíblia, né? É um ferrenho estudioso da Bíblia. Ele diz que para cada palavra em hebraico lá tem, parece que 11 ou 12 interpretação. Significado. 11 ou 12 significados. Aí eles pegam um daqueles significados e colocam. Por falta de conhecimento, né? Que se tivesse conhecimento. Mas se a gente ler direitinho aqui, a gente vai entender. Vai entender que o jeito que eles estão explicando, né? Isso, A explicação aí dos espíritos, ela ficou assim muito clara, né? São gente. Claras, Ficou muito clara. E aí esses espíritos, no mundo espiritual, eles podem mesmo plasmar um chifre, pode plasmar uma árvore, pode e aparecer para a gente, inclusive. E aparecer para a gente. Quando aparece um espírito bem ignorante, ele aparece em forma de bicho, de coisa, né? Deformado. Até porque muitos deles acreditam que ele tem aquela forma mesmo. Eles estão naquela situação tão difícil que eles acreditam que eles se tornaram aquela fera, aquele monstro que se apresenta. E até eles se livrar dessa crença, eles permanecem com aquela aparência. Verdade. Olha, aqui nós terminamos esse título, né, de Anjos e Demônios. Essa foi a pergunta 131. Estamos na 132, o novo capítulo, né? A 132, daí nós já vamos para o objetivo da encarnação. Eu vou pedir para a Zi fazer a prece para nós. Então, nós vamos encerrando agora a nossa leitura desta noite. Nosso estudo. E agradecer a Deus, primeiramente Jesus, que nos deu esclarecimento desse trecho
melhor do que nós entendia até então, e dizer a Ele que nos orienta a entender este livro cada vez melhor, que possa vir na nossa mente o que realmente esse livro está explicando, o certo. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, obrigado aos mentores espirituais que nos orientam, que fluidifique essas águas que estão aqui perto do computador, para que se transforme em medicamento para nós, que ajuda a nossa fé, ajuda nossa vontade de melhorar. Esse sim é a verdade. E que cada vez mais possa nos esclarecer a nossa mente melhor para esse estudo. E com isso eu faço oração que Jesus nos deixou, que já explica tanta coisa, que se nós prestar atenção na oração do Pai Nosso, a gente vai entender muita coisa boa que tem nas palavras de Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que Deus e Jesus fica conosco agora, hoje e sempre. Que assim seja. E assim